Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que maravilha! Iniciando o ano, iniciando um novo estudo, aprendendo mais de Deus sempre. O que é básico, o que é necessário, o que é fundamental para as nossas vidas. Nesse trimestre, nós iniciamos, um trimestre extraordinário, um ano extraordinário. Esse é o ano da bênção, esse é o ano da promessa, esse é o ano da volta do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, é a nossa esperança. Nós estamos estudando escatologia, a revelação do futuro. Hoje é a primeira aula, a lição número 1, o fim vem. E o panorama da aula de hoje, o nosso plano de voo de hoje, no tópico 1 nós vamos tratar sobre o testemunho bíblico, o testemunho de Jesus, dos apóstolos, dos profetas. No tópico 2, os sinais proféticos, sinais no mundo social, no mundo político e também no mundo religioso. E também o fim vem, estamos avisados, passos preparatórios e dia do Senhor. Ao final, sempre uma aplicação pessoal para as nossas vidas. O Senhor não espera que nós não sejamos somente telespectadores ou ouvintes da palavra, mas que nós sejamos praticantes. Então, ainda hoje você sai desta aula, termina esta aula com algo, pelo menos uma coisa, para você aplicar na sua vida em nome do Senhor Jesus. E para enriquecer a aula de hoje, nós também temos a participação especial do nosso querido pastor, o Fir Beckman, que ele é coordenador da Assembleia de Deus em Belém, lá do bairro Barreiro, tem uma grande experiência sobre escatologia, foi professor do Seminário Teológico da Assembleia de Deus por muitos anos, sobre essa disciplina, ministrou é grande o currículo, né, pastor, em conferências e tal. Seja muito bem-vindo, meu querido pastor. É uma honra muito grande participar nesse trimestre desse assunto tão importante para a igreja nos dias de hoje. Vamos falar então da aula de hoje, né? O fim vem, primeiro falando do testemunho bíblico. E falando de fim, né? Acho que uma das principais mentiras que o diabo pode colocar na cabeça do povo de Deus é dizer que não haverá fim ou que o fim é maravilhoso. Fale um pouco sobre o que é esse fim, o fim vem, um panorama geral do que significa a aula de hoje. Ao estudar escatologia, essa matéria tão abençoada, essa matéria que mexe com o psicológico, mexe com o emocional, mexe com a fé dos crentes que servem a Jesus, vamos fazer uma volta ao passado. Vamos olhar para os nossos primórdios, vamos olhar para as dispensações, a dispensação da inocência, a dispensação da consciência. Vamos olhar para a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos vivendo no contexto do cenário mundial, que começou da cruz do Calvário e vai se estender até a volta de Jesus. E a última dispensação é a dispensação do milênio, que vai acontecer depois da revelação pública de Jesus vindo com a igreja do céu para abençoar o povo de Israel e implantar 1000 anos na terra. O fim vem porque está escrito na Bíblia. Não é verdade? Certo. Os profetas disseram sobre isso. E o próprio Senhor Jesus falou isso há quase 2000 anos atrás, que o fim chegará sobre a face da terra. É importante a gente ficar antenado, porque tudo o que está escrito nesta lição está respaldado na Bíblia Sagrada, que é a maior autoridade. Nós estamos estudando a Bíblia, né? Estamos estudando a Bíblia. No tópico 1, inclusive, está no texto áureo de hoje, né? O Senhor Jesus fala: acautelai-vos que ninguém vos engane. E esse é o primeiro momento que os discípulos começam: o Senhor tem falado de fim, o fim está vindo, o Senhor tem falado de alguma coisa, mas nos dá uma dica, qual é o sinal que nós vamos ver do fim? E ele fala sobre engano. Exatamente. Quando fala desse capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus falando com seus discípulos, está dizendo: olha, vai acontecer no final dos tempos a questão de guerras, rumor de guerras, vai acontecer fome, vai acontecer tanta coisa, mas acautelai-vos que ninguém vos engane. Que são isso? Isso são placas indicativas de que realmente a volta dele, o retorno dele para vir buscar uma igreja fiel
não vai demorar, Uhum. de jeito nenhum. Essa leitura que se tem do mundo de hoje dá a entender a todos nós de que o retorno dele, que a vinda dele, diante daquilo que ele falou há quase 2000 anos atrás, pastor. Certo. Não é verdade? Perfeito. 2000 anos atrás ele falou sobre isso. Mas está acontecendo isso, mas com agravamento muito maior de que há muito tempo atrás. Perfeito. E quando nós entramos no tópico 2, nós começamos a falar de sinais proféticos. Que tipo de sinais nós podemos ver hoje no mundo social, político, religioso? Que tipo de sinais eles trazem, remetem à vinda do Senhor Jesus? Ou melhor, o fim. Então, estamos falando de fim, não estamos nem falando de vinda, estamos falando de fim. Que tipo de sinais tratam do fim? Um caso, por exemplo, na atual conjuntura mundial, né? O mundo social, estamos vivendo, por exemplo, o Brasil numa situação quase um colapso na questão da estrutura de um país, aonde se vê as instituições cada vez mais sendo bombardeadas, o emprego cada vez mais escasso, a dificuldade cada vez maior, o acesso das pessoas à rede pública cada vez mais difícil, complicada. Estamos vivendo em um tempo em que cada vez mais o certo está sendo errado e o errado está sendo certo. Há uma inversão de valores. No mundo social, estamos percebendo e vendo o sofrimento das famílias, das pessoas que estão vivendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Maravilha. Nós vamos continuar falando sobre os sinais proféticos no próximo bloco. Fique ligado, nós voltamos logo, logo.